começando mais um Momento Monte Sinai. Meu nome é pastor Alexandre Amâncio e nesse dia de hoje eu quero deixar a mensagem de Deus, a palavra de Deus para o seu coração. Nós vamos estar meditando nesse dia de hoje na palavra de Deus que se encontra no livro de 2 Reis, versículo de número 19, que diz assim: Os homens da cidade disseram a Eliseu: Como meu senhor vê, essa cidade é bem situada, mas as águas são más e a terra é estéril. Disse ele: Trazei-me uma tigela nova e põe-te nela sal. E eles trouxeram. Então saiu ele ao manancial das águas e deitou sal nela, dizendo: Assim diz o Senhor: sararei essas águas, jamais causarão morte e nem esterilidade. Ficaram sã aquelas águas até o dia de hoje, conforme a palavra que Eliseu tinha dito. Nessa manhã, meu irmão, eu quero falar para você que muitas das vezes essa situação aqui que aquela cidade estava passando, que aqueles homens daquela cidade estavam passando, às vezes é a situação de muitos de nós. O texto aqui diz que as águas daquela cidade eram águas amargas, eram águas ruins. Mas aqui também diz que aquela cidade era uma cidade bem situada, que era uma cidade que tinha tudo para ter sucesso. E muitas das vezes a nossa vida é assim. Muitas vezes nós preparamos a nossa vida para nós termos sucesso. Mas no decorrer do tempo, no decorrer dos anos, dos meses, dos dias, nós vamos percebendo que não é dessa forma. E o texto aqui diz que aquela cidade ela tinha tudo para dar certo, mas havia algo de mal naquela cidade. As águas daquela cidade eram as águas amargas, era água que não produziam vidas. E muitas das vezes, meu irmão, na nossa vida é dessa forma. Muitas das vezes nós temos uma boa aparência, muitas das vezes nós estudamos, muitas das vezes nós planejamos a nossa vida para ter sucesso. E no decorrer do tempo a gente começa a perceber que não é dessa forma, não é verdade? E muitas das vezes isso traz tristeza, isso traz frustração ao nosso coração. E muitas das vezes ficamos amargurados, decepcionados pelo fato da situação que nós estamos vivendo. Mas nesse texto aqui eu vejo que aqueles homens daquela cidade, eles tomaram uma atitude. Na nossa vida tem hora que a gente tem que tomar uma atitude para melhor. E a Bíblia diz que eles procuraram quem? Eles procuraram o profeta Eliseu. Eles procuraram o homem de Deus. E a Bíblia diz, meu irmão, que eles falam para Eliseu: olha, essa cidade aqui é uma cidade bem situada, tem tudo para dar certo. Mas tudo que se planta não nasce. Não tem animais nas águas, não tem peixe, porque as águas delas são amargas. E a Bíblia diz que Eliseu, ele pediu para aqueles homens uma tigela de sal e subiu ao manancial das águas. O primeiro tópico que eu vejo aqui, que Eliseu, ele procurou saber a situação daquele lugar, o que estava acontecendo. Então na nossa vida, meu irmão, tem hora que nós temos que parar tudo e tentarmos entender aquilo que está acontecendo. Talvez hoje, meu irmão, você está pensando que você tem vários problemas, mas talvez é um problema só que está causando todos esses outros problemas na sua vida. Então seria muito bom hoje você analisar e ver qual que é o problema que está trazendo todos esses problemas na sua vida. A segunda coisa, acreditar no homem de Deus. Se nós não acreditarmos no homem de Deus, se nós não acreditarmos nos profetas que Deus colocou sobre nossas vidas, como que nós vamos ter a vitória? Talvez você, meu irmão, está passando por uma situação que você não sabe como sair. Talvez você está passando por uma situação que você não sabe, meu irmão, como que você vai resolver. A Bíblia diz aqui que os homens daquela cidade procuraram quem? Eliseu. Eles procuraram o homem de Deus. Então, nesse dia de hoje, procure, meu irmão, a mudança de Deus na sua vida. Clame ao Senhor que Ele vai responder para você coisas grandes e ocultas que você não sabe. E a Bíblia também fala, meu irmão, aleluia, a palavra de Deus fala que é para nós cremos no Senhor, nosso Deus, sim, mas que também é para nós cremos nos nossos profetas, porque nós prosperaríamos. Que nesse dia de hoje você venha crer, amém, nessa palavra. E aqueles homens procuraram a Eliseu, e a palavra de Deus aqui diz que Eliseu pegou aquela tigela de sal e subiu aonde? No manancial da água. Eliseu, ele não foi na metade do rio, ele não foi no final, mas ele foi no início. Tem hora que no nosso problema nós temos que ir no início.
ver aonde que nós erramos, ver aonde que nós caímos, voltar lá atrás, consertar e voltar a seguir com o Senhor. E a Bíblia diz que ele jogou aquela tigela de sal no manancial daquelas águas. E o texto aqui diz que aquelas águas ficaram sãs, que aquelas águas ficaram curadas até o dia de hoje. Talvez, meu irmão, você tenha uma boa aparência, mas as coisas não tenham andado da maneira que você quer. Talvez você tenha uma boa família, você fez um sonho de um casamento feliz, no seu namoro tudo deu certo, mas talvez hoje não está da maneira que você planejou. Talvez você sonhou em ter filhos, e você teve filhos lindos, filhos maravilhosos, filhos que todo mundo olha para ele e fala, essas crianças são lindas. Mas talvez hoje está nas drogas, talvez está na bebida, talvez leve uma vida que não era para levar, e isso entristece o seu coração. Talvez você sonhou em ser feliz, e de um momento por outro você viu que tudo acabou. Talvez você hoje, aleluia, está pensando assim, a minha vida financeira hoje está arrasada. Talvez você estudou, fez uma faculdade, fez um doutorado, mas você vê que hoje está tudo difícil, que as coisas não têm andado da maneira que era para andar. Mas eu quero dizer que Deus tem uma solução para a sua vida. Deus, ele tem o sobrenatural para fazer na sua vida. A Bíblia diz que agindo o Senhor, ninguém pode impedir. Aquilo que nós não conseguimos fazer, aquilo que nós não podemos fazer, o nosso Deus faz, porque ele é Senhor. Então nós temos, meu irmão, que tentar e acreditar. Esse tentar que eu estou falando, meu irmão, é você ter uma atitude. Porque quando você tem uma atitude, o próprio Deus, ele faz o sobrenatural ao seu favor. Quando você dá um passo de encontro ao Senhor, ele dá, meu irmão, vários passos de encontro ao seu favor. Então é necessário você ter uma aliança com Deus. A aliança, meu irmão, está aqui na minha mão aqui, essa aliança. Se você olhar para a aliança, você não vai ver emenda. Não é verdade? Você não vai ver uma emenda na aliança, você não vai encontrar na aliança uma emenda. Por quê? Porque quando o ourives faz aquela aliança, ele faz questão da emenda não aparecer. Se qualquer pessoa tiver uma emenda na aliança, vai ficar aquela coisa estranha. Irmão, nós não podemos ter emenda com Deus. Nós temos que ser sinceros e acreditar que o nosso Deus é o Deus do impossível. A fé é o firme fundamento das coisas que nós não vemos. Mas é necessário de nós darmos um passo de fé e tomar uma atitude perante o Senhor. Se nós não tomarmos uma atitude, nós não vamos vencer. O profeta estava ali, mas se aqueles homens daquela cidade não tivessem tomado uma decisão de falar com o profeta, nada teria acontecido. Se eles não tivessem tomado uma decisão de chegar ali perto do homem de Deus, as águas daquela cidade, meu irmão, continuariam da mesma coisa. Então tem hora na nossa vida que a gente tem que tomar uma decisão com o Senhor. Tomar uma decisão de acreditar que Deus vai mudar a nossa história. Deus é especialista em mudar a história. Deus é especialista em fazer o sobrenatural na nossa vida. Eu tenho visto, meu irmão, várias coisas acontecendo no nosso país. E eu consegui ali analisar que um juiz, ele tem um alto poder. Aquilo que um juiz fala, não imediatamente acontece. Mas só que nós servimos o juiz do juiz. E Deus hoje está batendo o martelo ao seu favor. Deus nesse dia de hoje, meu irmão, ele quer fazer o sobrenatural na sua vida. Você não serve qualquer um, você serve aquele que é médico dos médicos. Talvez você está com a enfermidade aí que os médicos não conseguem descobrir. Talvez você está com a enfermidade e você já gastou dinheiros e dinheiros. Igual aquela mulher do fluxo de sangue que havia 12 anos que estava com aquele fluxo de sangue. Ela tinha perdido tudo, tinha perdido a família, tinha perdido os amigos e ficava ali, mas um dia ela tomou o quê? Uma atitude. E ela resolveu tocar nas orlas da veste de Jesus. Ela não preocupou com a multidão, ela não preocupou com os problemas que ela tinha, mas ela resolveu tocar em Jesus. Enquanto, meu irmão, você estiver preocupando com seus problemas, estiver preocupando com as coisas, enchendo a sua cabeça, que eu não posso, que eu não consigo, você não vai vencer. Mas se você tomar uma atitude hoje, e acreditar que o Deus do sobrenatural está sobre a sua vida, ele vai fazer o sobrenatural na sua vida. Aquela mulher tocou em Jesus e Jesus imediatamente falou: opa, alguém me tocou. E os discípulos viraram para Jesus e falaram: olha, mestre, aqui tem uma multidão que te rodeia. Aqui está cheio de pessoas, como que a gente vai saber que eu tocou? Olha, alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. Aquela mulher tocou em Jesus de uma forma diferente. Então que nesse dia de hoje você venha tocar em Jesus de uma forma diferente, meu irmão. Que você venha tocar com fé, porque essas águas que estão amargas na sua vida hoje, com certeza ela vai se transformar em águas doces, em águas que vão produzir, em águas que vão trazer vida, em águas que vão trazer vitória. A sua família foi Deus que te deu, sim.
Talvez você está aí pensando, a minha família está tudo errado, tá tudo, meu esposo está me traindo, meus filhos estão nas drogas, na bebida, tudo errado, não vai melhorar. Talvez você se encontre aí hoje, você falando, nós estou desempregado, eu tinha um emprego tão bom, eu ganhava bem, sustentava minha família, as portas se fecharam, outras portas maiores se abrirão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Deus vai abrir portas maiores ao seu favor. Talvez você foi acometido de uma enfermidade que ninguém descobre, e você tem sentido dores terríveis no seu corpo. O nosso Deus, Ele é médico dos médicos, Ele é Senhor dos senhores, Ele vai mudar a sua vida. Então acredita, meu irmão, essas águas que estão amargas hoje, elas vão se transformar em águas saudáveis. Essas águas que estão hoje sem produzir vida, elas vão produzir vida para você. Eu lembro que quando aquele povo saiu ali do Egito, aquele povo foi numa caminhada que eles foram ver um milagre. Mas a minha Bíblia diz, a sua Bíblia diz que eles chegaram num lugar chamado Mara. E quando eles chegaram naquele lugar, eles não podiam beber daquela água também, porque a água daquele lugar era uma água salobra, era uma água amarga. E eles não podiam beber daquelas águas. E quantas vezes, meu irmão, a gente vê que as coisas começam a caminhar, a gente vê que as coisas começam a andar, mas daqui a pouco acontece alguma coisa na nossa vida e traz tragédia. Acontece alguma coisa na nossa vida e traz tristeza. E as coisas que estavam todas andando, elas param. Mas a Bíblia diz que aquele povo consultou quem? O profeta. Eles chegaram até Moisés. E quando ele consulta Moisés, Moisés pega uma galha de árvore e joga naquelas águas. E as águas daquele lugar se transformaram em águas saudáveis. A sua vida vai ser saudável a partir de hoje, no nome de Jesus. E a Bíblia diz que aquele povo saiu daquele lugar caminhando. E Deus levou eles ali nas fontes de Eli. E naquele lugar havia 12 palmeiras e havia 12 fontes de água fresca. Deus está te levando para um lugar de segurança hoje. Jesus é a rocha da sua vida. Tenha fé. Deus vai fazer o sobrenatural na sua vida. Eu quero nesse momento orar por você, orar pela sua família. E eu tenho certeza que o Deus Todo-Poderoso, Ele vai de encontro à sua vida nesse momento. Você que pode, pegue um copo com água, coloque em sua mão. Nós vamos estar nesse momento orando, agradecendo o nosso Deus e pedindo a Ele que Ele possa entrar com o sobrenatural na nossa vida. Vamos orar. Senhor, meu Deus, eterno Pai, neste momento apresento os teus filhos, o teu povo, meu Pai, diante da tua presença e diante do teu altar. Muitos nesse momento, meu Pai, estão passando por um momento difícil, um momento de luta, talvez no casamento, na vida sentimental, até mesmo na vida espiritual, na saúde. Mas o Senhor, meu Pai, é o Deus que pode todas as coisas. E nós pedimos, meu Pai, que o Senhor possa entrar na vida dessa pessoa agora, que o Senhor possa fazer o sobrenatural na vida deles. Meu Pai, cura, sara, muda a história, prospera. A tua palavra diz que o Senhor é dono do ouro e dono da prata. A tua palavra diz que o Senhor é médico dos médicos e Senhor dos senhores. A tua palavra diz que o Senhor é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. O Senhor conhece todas as coisas e tudo está no seu controle, meu Deus. Então, neste dia de hoje, abençoa a vida dessa pessoa. Muda essa história. Traz a tua cura. Abençoa este casamento, que olhando pela lógica humana está no final, mas o Senhor é poderoso para fazer, meu Pai. É o que nós lhe pedimos nesse dia e lhe agradecemos em nome de Jesus. Eu quero deixar um convite para você. Nós estamos situados ali na Avenida Jequitinhonha, 914, no bairro Saudade, em Belo Horizonte. Comunidade Batista Monte Sinai. Os nossos cultos são domingo às 19 horas, quarta-feira às 20 horas e sexta-feira com o nosso amado pastor Rogério às 20 horas. Será uma bênção receber você lá. Nós temos uma equipe de líderes, obreiros, pastores, ministros da palavra de Deus preparada para receber você, orar por você, interceder sobre a sua vida e profetizar o sobrenatural de Deus. Os profetas de Deus estarão ali te esperando. Venha, traga toda a sua família. Que Deus abençoe você, que você venha ter um dia de excelência no nome do Senhor Jesus.